Podcast Unindo o Propósito. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, eu sou a Simone Martini e estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos. Esse programa que é um espaço para inspirar você a ter mais sentido, fé e propósitos. E todos os dias a gente traz aqui uma pessoa muito especial. E ao meu lado, apresentando Unindo Propósitos, está a Miriam Santos. Olá, Miriam. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. E assim, o programa de hoje, para mim, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Tem momentos em que o céu toca a terra e fala com alguém, para que esse alguém se posicione e faça algo para o reino de Deus. E essa nossa convidada de hoje, Simone, ela fez isso há muitos anos atrás e vem fazendo. E hoje nós vamos falar de um propósito grande, enorme, que impactou nossa cidade no ano passado e este ano vai impactar mais uma vez. Nós vamos falar com ela, a pastora Karina Tudela, né, que está organizando e promovendo Milagres Maringá. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, pastora. Obrigada. Um prazer meu estar aqui hoje, né? A gente já programou quantas vezes, mas eu vejo que tudo tem um propósito. Verdade. E hoje estou aqui, uma alegria muito grande. Exatamente. A gente estava conversando, né, um pouco antes ali nos bastidores, né, Simone, como que da nossa ligação e tudo mais, porque a pastora Karina é da Igreja CIA, né, internacional, Centro Internacional, né, de Avivamento. E ela me conhece de lá, gente, chorar aos pés do Senhor, né? De lá no altar. A Simone foi comigo esses dias lá na igreja, né? Uma igreja muito grande, né? Muito bonito. Muito forte. E aí de lá chorar, de receber oração das minhas causas, né? Uma pastora nada. E aí hoje a gente tá aqui, né? Nesse momento, nesse encontro, pra gente contar sobre o propósito que essa pastora carrega. Que transcendeu as paredes da igreja, né, pastora? Conta um pouquinho como foi isso. Olha, o Senhor nos chama e eu falo que o chamado para todos nós não cabe em 4 paredes, porque o evangelho ele tem que ser expandido, nós temos que levar as boas novas do evangelho. Então eu vejo que todos nós carregamos um propósito, todos nós. E assim, Deus me plantou nessa cidade há 20 anos, eu moro aqui em Maringá e sou casada com um maringaense. Né? Então, eu mineira, casada com um maringaense. Uau. E o Senhor começou a fazer algo assim, poderoso na nossa vida. Então, estava lembrando que eu vou fazer 37 anos de casada. Meu né? Deus! Então, eu já tenho filhos, netos e Deus fez uma obra linda, mas se não fosse Ele, eu acho assim que não estava nem casada. Mas o Senhor nos fortaleceu, tão jovens,
E eu tenho 2 filhos, tenho um neto. E assim, quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, quando eu recebi uma palavra de Deus, eu tinha 20 anos. Então, assim, ao longo do tempo, o Senhor vem nos chamando para fazer algo a mais. Então, eu vejo que é o Espírito Santo que tem nos guiado. Porque eu lembro muito bem quando eu conheci você. Eu conheci você numa época que para nós era uma época muito difícil. Sim. Foi difícil para você, mas nós também estávamos passando uma luta muito grande. Eu lembro. Nós estávamos saindo de uma pandemia, não é? E como a pandemia veio, então veio muitos problemas, muitas dificuldades. E pelo Senhor nos dado graça de ter uma igreja grande, nós pegamos então e abrimos a igreja, colocando ali aquele espaçamento. E muitas pessoas, até de outras igrejas, vinham congregar na nossa igreja. Então, eu conheci muitas pessoas, todo mundo de máscara, né? Sim. E eu lembro, assim, que foi um tempo que marcou, mas foi um tempo, assim, que nós abraçamos e nós cuidamos de muitas e muitas famílias. E depois da pandemia, Deus foi, assim, acrescentando e fazendo essa obra. A pandemia realmente foi um período muito difícil na vida de todo mundo, né? Muitas perdas, muita tristeza, um medo, a insegurança, né, do que ia estar pela frente. Realmente foi um período muito difícil. Muito difícil. Eu tenho certeza que o papel da igreja foi fundamental para a gente atravessar, né, tudo isso. Foi muito difícil. Eu lembro que nós saímos de uma igreja pequena, né, e fomos para uma igreja muito grande, que para nós era assim um sonho, né? E o que aconteceu? No dia da mudança, nós estávamos mudando da Avenida Cerro Azul e indo para o novo local. De quantas mil pessoas? De quantas pessoas para quantas? Eu estava saindo de 400 pessoas e indo para um lugar, né, para 2.000 pessoas. Uau! E para nós éramos assim um salto, né? Um grande desafio. Então, tudo era desafiador. Aí, quando nossa igreja já estava muito apertada, muito pequena, nós descemos, eu lembro que foi um dia anterior, antes de fechar o mundo todo, né? E aí, nós estávamos fazendo a mudança. Nossa. Quando nós mudamos com a igreja fechada. Meu Deus, Sabe? imagina você assumir um espaço para 2.000 pessoas e aí vem a pandemia. Vem a pandemia. Então, foi assim um momento muito difícil para nós, muito difícil. E logo depois, meu marido ele ficou internado quase à morte com Covid. Então, assim, nós vimos mesmo a mão de Deus, o cuidado de Deus e aquilo que Ele já tinha falado para nós. Porque o Senhor já tinha falado que iria nos dar um novo local. Nós tínhamos uma palavra liberada e nós tomamos posse dessa palavra. E assim, o Senhor foi fazendo. Olha, eu tenho muitos milagres para contar. Muitos milagres para contar. Imagina. Nós estamos realmente vivendo milagres. E eu vejo que essa obra é um milagre. Porque não tem como fazer com a força do nosso braço. Então, não é nada envolvendo a força ou a inteligência humana. É o próprio Deus. É Ele que traz, é Ele que une, é Ele que move. Então, nós começamos então a entender que a busca pelo Espírito Santo, há um derramar do Espírito Santo, porque há hoje uma fome muito grande, uma sede muito grande de Deus. Mas aonde buscar? O que fazer para preencher esse vazio que vem, né? Um vazio existencial. Então todos nós temos esse vazio. E esse vazio, ele somente pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Então buscamos o Espírito Santo, mudamos de local. O Senhor começou a nos acrescentar mais e mais famílias. O local era pequeno, mudamos de lugar. Quando chegamos ali,
naquele novo local, pensamos, agora nós vamos trabalhar, agora nós vamos fazer, agora nós vamos... Aí trancou tudo, agora nós não vamos fazer nada, agora nós vamos ficar fechados aqui. Meu Deus. E quando ficamos fechados, sabe o que nós fomos fazer? Nós fomos orar e nós fomos trabalhar dentro da igreja, porque a igreja não estava totalmente arrumada. Nós iríamos mudar e aos poucos iríamos fazer as coisas. Então, o que eu fui fazer? Eu lembro que na pandemia eu fui lavar a igreja. Na pandemia eu fui limpar o banheiro. Aproveitou para deixar ela pronta. A casa pronta. Eu lembro que, como a igreja é grande, nós tínhamos então um rapaz que foi pintar a igreja. Sim. E ele quase pintou o chão, sabe? E eu lembro que eu e mais umas outras irmãs, nós passávamos a tarde toda limpando os rodapés da igreja. Então eu falo, sabe, que é uma graça. Verdade. É uma graça, é um favor de Deus. E não se explica, Sim. né? E aí, a gente viu que a igreja explodiu, né? É lindo, eu fui verdade. conhecer esses dias atrás, meu Deus. E foi chegando as pessoas, foi chegando as vidas, foi chegando as almas. E aí, quando você viu que tudo aquilo que você tinha orado e Deus revelado, né? Acho que, e você é muito conjunto com o seu esposo, né? O pastor Gerson Tudela, espero que um dia venha aqui também contar a história. Eu lembro um dia que você postou assim: o meu marido me deu um sermão para eu utilizar, mas como é que eu leio isso aqui? Porque Deus tem uma forma diferente de falar com cada um, né? Tem. E aí com ele, eu acho que escreve bastante. Como que Deus fala com você, pastora? Olha, eu ouço uma voz dentro de mim. Ou às vezes eu ouço, mas é uma convicção, sabe? Quando ele fala comigo. E também, quando ele fala, eu gosto também de pedir um sinal. Sempre gosto de falar, Senhor, Confirma. eu quero uma confirmação, eu quero um sinal do Senhor. Mas tudo o que você vai fazer, primeiramente, ele libera uma palavra. Então, hoje a concretização de tudo aquilo que está acontecendo é porque um dia eu recebi uma palavra, depois nós recebemos outras palavras, e é assim com você. Às vezes você está vivendo hoje o cumprimento de uma palavra, mas foi uma palavra quando você tinha, às vezes, 5 anos. Às vezes foi uma palavra lá atrás, e você esqueceu, mas só que Deus não se esqueceu. Deus não se esquece. E ele falava que ia nos dar um povo. Eu nem morando em Maringá eu estava. Nem vivendo aqui eu estava. Então ele falava que Deus nos daria um povo. Eu falava, meu Deus, aonde vai sair esse povo? Você estava onde na época? Eu morei em Minas. Em Minas Gerais, foi lá praticamente que eu encontrei meu esposo. Então ele foi para lá, eu encontrei com ele, a gente casou, teve os nossos filhos lá. Depois ele retornou, depois de um tempo para cá. Então, assim, eu vim para Maringá, para nossa vida ficar um pouco mais fácil, porque ele, além de ser pastor, né, ele é agricultor, pecuarista. Então, ele trabalha. Então, antes dele ser pastor, ele já era agricultor e pecuarista. Ele era o homem da terra, sabe? Então, ele é o homem que planta, é o homem que colhe. Então, quando eu casei, eu fui morar numa fazenda de café, né? Porque ele era cafeicultor, plantava café. Então, ele morava na fazenda. Fiquei 7 anos na fazenda. Aí tive meu primeiro filho. Depois, quando veio o segundo filho, mudei para a cidade, né, que é a minha cidade, Monte Carmelo. Fiquei ali. Foi lá que eu me converti aos meus 20 anos. Vim para Maringá em 2004. E sempre o Senhor nos chamando, sabe, para pastorear, para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Uau. Eu sempre cuidei de pessoas. Mesmo antes de pastorear, mesmo antes
de estar com um cargo, né? Então, eu sempre levando a palavra de Deus, pregando, ou às vezes sempre ajudando pastores. Então, eu sempre ajudei os meus pastores. Os pastores que eu tive, eu sempre estive na obra. Eu falo, a igreja não começou com o templo construído, né? Ela começou muito antes. Começa muito antes. Nós não precisamos estar num templo, nós não precisamos ter um título para pregar Jesus, para fazer algo para Deus, não é? Uau, Nós não precisamos disso. Aí eu vejo que Deus pega o que? Uma confiança em você. Você vai e você só anda e você segue a voz. Então eu sempre fui parceira dos meus pastores, sabe? Assim, aquele braço, pode contar comigo. E eu peguei o arado, minha filha, e nunca mais olhei para trás. Legal. É sobre isso, né, que a gente estava falando, né? Hoje tá eu e a Simone aqui, né, apresentando o Unindo Propósitos podcast. Faz muito sentido com isso que você falou, pastor. Porque foi algo que Deus falou numa madrugada para mim e que eu iria apresentar com alguém. E quando eu encontrei ela falou algo que Deus tinha falado no secreto. Olha. E a gente se uniu. E a Simone, ela carrega um propósito muito forte, né, na parte política. E ela fala muito sobre esse papel da igreja, quanto ajuda, né Simone? Sim, eu costumo dizer assim, geralmente o poder público, ele não consegue fazer tudo sozinho. Se não fossem as igrejas, o papel que a igreja faz na vida do ser humano, eu tenho certeza que o mundo estaria muito, muito pior. E assim, é uma ajuda que eles dão, tanto espiritual quanto social. Então, a igreja faz um papel de complemento com o poder público. Isso é muito importante. Então, o papel que ela faz, assim, é de extrema importância. Isso não pode acabar jamais. Não, isso é um suporte, né? Então, eu vejo que nós precisamos nos levantar e nos posicionar, não é? Então, eu sei que o que Deus tem na nossa vida é muito maior. Só que nós precisamos entender que há um processo. E, às vezes, a gente acha que... Será que essa pessoa caiu de paraquedas aqui? Não é assim. Tem um processo. Tem. Um dia Deus falou para mim, filha, nada começa grande. Eu falei, uau. É verdade. Nada começa grande. Não é? Verdade. Primeiramente, há uma semente a ser semeada. Então, é como uma criança. Ela desenvolve num útero, né? Então, ali, a semente de Deus em nós, Ele plantou algo em você. Só que há um processo de gerar, não é? Uau, é lindo, verdade, não é? é Há um lindo. processo de gerar. Então, gerar aquilo que Deus tem para mim. E para isso, eu preciso dizer sim. Quantas pessoas, quantas vezes a gente fala não, não, não. Então quando você fala não, para o gerar. Mas quando você fala sim, aí ele continua gerando em você. E depois é através de você. Porque o que Deus te dá nunca é para você. Nunca. Uau. Nunca. É Nunca. mesmo. O que Deus vai te usar nunca vai ser para você. Vai ser para os outros. Então Deus vai usar você para você entrar em determinados lugares. Porque Ele quer usar você, porque Ele vai usar você. À medida do possível que você falar sim para Ele. Né? E aí Ele vai te usar e Ele vai colocar você em lugares para que você seja uma voz. Então é isso. Tá? Eu vim de Minas para cá para me ser uma voz aqui nessa cidade. Eu não imaginava o que Deus ia fazer. Mas nós tínhamos uma palavra. Verdade. Não Então a palavra tem tudo. Que tem tudo. Mas essa palavra, ela é gerada. Não assim. Ela é gerada, sabe como? Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então você tem que gerar com fé e não desanimar. Porque o que acontece? Você vai desanimar. Nós vamos desanimar. Se eu olhar para o lado, se eu me distrair,
ou se eu for envolvida por vozes. Então, Contrárias. a conexão, contrárias. Porque a sua conexão, ela tem que ser com Deus. Se você tem uma palavra, Deus falou para você, você viu a terra, vai. Uau. Não é? E que fé, hein, pastora, que a pastora teve, né? Pra fazer um evento pra 25.000 pessoas no ano passado. O que aconteceu com milagres? Milagres é milagres. Exatamente. O meu marido, ele é um homem que Deus depositou nele algo. E ele tem uma fé muito grande. Só que ele é um homem que ele anda direcionado por Deus. No profético. Então é assim, se Deus falar para ele para, ele vai parar. Se Deus falar para ele assim, segue a nuvem, ele vai seguir. Porque quando ele disse, porque a nossa igreja era pequena. E eu lembro que nós tínhamos que sair daquele local. Sim. E aí, nós procuramos um lugar para nós alugarmos. E nada deu certo. E eu lembro muito bem dele falar assim para mim, para nós, né, para o conselho lá pastoral. Ele disse assim: Deus tem o melhor para nós. Vamos esperar, porque não é a hora de fazer nada. Meu Deus. E aí, todo mundo falava, mas pastor, mas não cabe, as pessoas estão na calçada, não cabe mais. Ele disse, essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. E se ele quer fazer, ele vai fazer. Tudo no tempo dele. No tempo dele. Foi aí que apareceu uma pessoa. Apareceu essa pessoa, e essa pessoa disse assim, pastor, vou construir uma igreja para o senhor. Meu Deus. Aí ele disse, eu falei, existe isso? Ele falou, aí fomos lá. Esse construtor é um homem aqui da nossa cidade, e ele disse assim, pastor, escolhe aí os terrenos, eu tenho esse. E ele mostrou todos os terrenos que ele tinha em Maringá. Aí ele disse, então, os terrenos do senhor é muito bons, mas não é para a igreja. Não é. Aí eu olhei pro meu marido e falei, como assim? Meu Deus, eu imagino a senhora pulando assim, né? Como assim, do outro não lado, é? assim. Como assim? Aí ele falou, não é. Não é, porque Deus me disse que é nessa localização. Aí eu olhei e falei, como assim? Os terrenos dele é maravilhosos. Olha, ele disse não. Levantamos da mesa e saímos. Não era... Porque ele tinha uma palavra. Deus tinha mostrado para ele. E ele poderia trocar pelo prato de lentilha. Sim. Né? A promessa. Então, é muito Aí forte. seria muito fácil. Ele pegar aquilo que ele já estava ali, né? O dono já estava propondo, ó, tem esse. Isso eram maravilhosos, mas não era o que Deus tinha falado. E ele recuou na hora. E ele falou, não é. Aí voltamos a estaca zero, voltamos e tal. E fomos continuando a caminhada. Passou-se um tempo, ele volta a nos chamar de novo. Esse mesmo homem. Ele disse, tá bom, pastor, aonde o senhor quer? Aonde é que Deus falou com o senhor? Aí ele falou, olha, é nessa localização. Aí ele foi procurar e ele achou. Quando ele achou, ele apresentou 2 para nós. Aí o Gerson falou, não, é aqui. Aí ele foi lá e comprou. Olha O cara comprou o terreno. Que é onde é assim, ó. Onde é assim, Quando eu falo que Gente. Deus sustenta o propósito, né? Ele financia. A obra é dele. A obra Não é põe dele. a mão. Olha só. A obra é dele. Que incrível. E aí foi um milagre. Realmente. Foi um milagre porque ele fez a igreja. Eu vi, é ele lindo. montou a igreja, né? Hoje, né? Nós pagamos aluguel para ele. E ali nós começamos então a entrar para a igreja e construir, montar um local, né?
Então, fomos comprando, adquirindo, fazendo uma coisa, outra, pagando, comprando, pagando, né? Foi de então, acordo com o que vocês tinham planejado. Eu lembro das cadeiras, da fase das cadeiras. A fase das cadeiras, Eu né? tava lá. Compramos as cadeiras, né? E aí compramos um pouco, depois compramos mais Que outro. ampliar. Né? Ampliar. Depois entrou a pandemia, a gente não tinha nada de câmera, essa parte digital. Então, hoje a Igreja CIA vai fazer 15 anos, né? Hoje a Igreja CIA, nós vemos assim, um mover do Espírito e nós nos movemos assim. Agora, a fazer um evento, né? Para mais de 25 mil pessoas. Gratuito. É gratuito, né? Loucura para os olhos humanos. Aos olhos humanos. Mas o que acontece? Posso contar toda a história? Pode. Vai A demorar. gente tá aqui, nem consegue perguntar, porque assim, a gente tá amando, E né? essa é exatamente a parte que a gente ia saber, como que começou tudo isso, né? Como que foi essa mobilização para essa tomada de Começou decisão? por causa de uma palavra, né? Primeiro, como o Senhor nos dirigiu para fazer um evento e para chegar nesse local da forma que foi. Foi um dia, né? O Senhor colocou no coração do Gerson de fazer esse evento. Mas era algo impossível num estádio, né? E como fazer? Então, nós temos uma história, nós temos algo assim que o Espírito Santo foi nos levando para conhecer pessoas, né? Então, o Senhor foi nos levando a conhecer esse americano, né? Que antes de nós convidarmos ele para vir para o Milagres, que é o apóstolo Randy Clark, porque o evento, né, de Milagres, ele é um evento que ele praticamente ele é assim, é um encontro de nações. Então vem americanos para Maringá. A última Verdade. vez foram 150 americanos, né? Legal. E como nós fizemos esse convite para ele, como aconteceu tudo? Primeiramente, como nós lá atrás entregamos a nossa igreja ao Espírito Santo, ele foi nos conduzindo a conhecer pessoas, Essas conexões, unir propósitos. unindo o propósito de Deus, né? E nós fizemos um convite para esse apóstolo, é o apóstolo Randy Clark, que o meu marido teve eu digo que ele teve um sinal de Deus com ele. Então, o Senhor um dia, ele estava em casa e eu disse para ele assim, veja esse vídeo aqui, estava no YouTube. Olha aqui esse apóstolo aqui, esse homem é muito usado por Deus. Deus usa ele com milagres, com curas. Aí ele não deu muita importância. Ele pegou, eu lembro que ele estava assim, e eu entreguei um iPad para ele, falei assim, clica aqui. E eu abri o YouTube e ele estava sentado no sofá e tal, e ele ficou vendo o vídeo, assim, querendo dormir, não querendo e tal. Por fim, eu fui dormir ali e ele ficou vendo. Mas esse pregador, esse apóstolo, ele fazia um apelo ali. Ele falava assim no final, você quer mais do Espírito Santo? Você quer mais? Uau. E aí ele pensou, eu quero mais. Aí, naquele momento, ele começou a receber uma pressão. Ele começou a sentir uma pressão no sofá. Ele estava sentado no sofá. Ele começou a sentir uma pressão. Ele sendo pressionado. E aí ele, de uma hora para outra, ele começou a chorar. Ele foi tocado pelo Foi Espírito tocado pelo Espírito Santo ali, através daquele vídeo. no Uau. YouTube. Ali ele começou ali a receber aquele poder. Ele
chegou e falou, Karina, acorda, Karina, acorda. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não tô entendendo, mas parece que eu tô sentindo assim que eu vou infartar, alguma coisa está acontecendo, mas é algo assim que eu nunca senti. E ele começou a chorar e ele percebeu e viu que era uma presença de Deus que estava ali abraçando ele. Chegou um momento dele começar a sentir a presença do Espírito Santo, começando a chorar. E ele falou assim, uau. E ele pediu assim, porque eu não suporto. Porque ele estava, sabe? A presença estava muito forte. Muito forte na vida dele. Foi incrível. Pelo vídeo. Uma experiência única. Aí, ele me disse assim, quem é esse homem? Eu falei, o apóstolo que eu te falei. Randy Clark. Aí, Randy Clark. Aí ele disse assim, vamos atrás desse homem. Uau. Aí eu falei, mas meu Deus, esse homem é americano. Ele falou assim, veja se ele vem no Brasil. Aí eu fui entrar na internet e tal, e eu vi na agenda dele que ele viria para Ponta Grossa. Olha só. Mais Pertinho próximo. Ponta Grossa. Isso foi no ano de 2016. Recente. 2016. 10 anos. Olha. Tempo. 16. Aí nós fomos lá. Eu lembro que nós pegamos os nossos líderes, 40 líderes, colocamos num ônibus e fomos para Ponta Grossa. Uau. Receber daquele homem aquilo que Deus tinha para nós. E fomos. Ficamos lá 3 dias, sendo ministrados, recebendo mais o Espírito Santo e viemos. Aí nós colocamos então algo assim, foi uma conexão de Deus. Só que eu não conhecia ele ainda. Depois passou um tempo, nós fizemos então uma conexão com ele e convidamos ele para vir na nossa igreja. Aí ele veio em 2018 na nossa igreja. Que legal. Aí quando ele veio na nossa igreja, aconteceu muitos milagres. E aí, a gente sempre falando, Deus, o Senhor não pode deixar que aquilo que o Senhor quer fazer fique em 4 paredes. Não pode. O Senhor, né? Senhor, amplia isso. Quer transbordar para que Transborde na vida da cidade, na vida do povo, aquilo que nós estamos recebendo. Eu lembro de um culto em que eu estava lá, o pastor Gerson dela estava ministrando, e é tão forte isso que ela tá falando, e é tão real, que daí no culto ele falou assim, eu lembro que eu tava lá, e ele falou assim, tem pessoas que estão aqui, que são de outras igrejas, são de outros lugares, e que não vai ficar aqui. Que Deus vai lançar como fogo, sabe? Vai lançar como flecha em vários lugares para trazer esse avivamento. E ali eu era diaconisa, e aí eu fui levada a missionária. Olha. E aí eu senti isso, e aí ele ministrava, ensinava sobre a unção que vinha de Kathleen Kuhlman, né? Isso. Então eu aprendi muita coisa ali e senti isso. Hoje, se eu tô aqui, eu sou uma das chamas que foram acesas dentro da CIA nesse tempo, tá? Então é muito forte ver você contando a história por trás, porque daí vai conectando. Sim, pode continuar, sim, não tô amando nessa momento. E aí, ele veio a Maringá e nós fizemos então um convite para ele. Só que ele disse assim, não, eu nunca fiz esse tipo de evento, não, eu não sei se é de Deus e tal. E aí o Gerson falou, olha, Randy, é o seguinte. Ele já tinha visão. O Senhor falou que aquilo que ele deu, que Deus tinha dado para você, que era para você transbordar na vida dos outros e que não poderia ficar em 4 paredes. Não poderia ficar confinado a uma igreja. Sim. Teríamos que fazer algo, né? Como num estádio. Aí ele disse, será? Não. O que aconteceu? Quando sentamos com ele, fizemos esse convite. À noite, ele recebeu um desenho.
À noite, Randy Clark recebeu um desenho e era o desenho de um estádio. O sinal. Era o desenho de um estádio, ele no meio, escrito a grande colheita. Nossa. A grande colheita. Fiquei arrepiada agora. Aí ele recebe aquele desenho e ele viu que era o sinal de Deus. E ele disse: Deus está nesse negócio, pastor Gerson. Eu estarei em Maringá com a minha equipe no ano, né, que foi o ano de 2025. 2025 ele veio em Milagres, Maringá, e foi algo sobrenatural. E foi a primeira vez. Primeira vez. Legal. A primeira vez. Então, houve uma palavra. Aí eu lembro que a mulher que desenhou, né, nós estávamos todos numa conferência, e essa mulher, ela fez esse desenho. Ela mora em Sorocaba. Deus usou a vida dela, e ela falava que ela ouviu uma voz que falava assim: faça um desenho e entregue pro apóstolo Randy Clark. Uau. Agora. E ela estava à noite, e aí ela via um estádio. Nós temos esse desenho até hoje, Uau, né? Que está, se você entrar aí no Instagram, Milagres Maringá, tem lá a reportagem, e também tem o desenho que nós recebemos, né? Que ele recebeu e depois ele passou para nós esse desenho. E está ali o sinal. Então ela desenhou o estádio e ele no meio e disse: isso aqui é um presente para você. E ela escreveu: a grande colheita. Entendeu? Uau. Então, Milagres Maringá é porque Deus quis fazer isso nessa cidade. E encontrou pessoas obedientes. E foi encaixando certinho, né? A obediência é assim: você precisa ter fé, você precisa obedecer. Por quê? Porque é um evento que envolve muita coisa. Então nossa igreja, ela vem para servir as pessoas. Para servir o reino, né? Não estou falando de placa. Sim, tá? E até porque veio esse nome, né? O Milagres Maringá, né? E é como um marco, como um lugar, né? E a Bíblia, ela fala muito de lugares. Sim. Né? Ela tem cidades específicas, montes, lugares desse sentido. Então, você acredita que por ver Milagres Maringá, mas está trazendo gente do mundo inteiro, tem esse propósito? Tem. A nossa cidade, ela tem uma promessa, né? Então, antes de morar aqui, ela já tem uma promessa, né? Então, eu creio que tudo que está acontecendo é porque Deus escolheu Maringá. Deus escolheu essa cidade. E Deus escolheu um povo que não guarde, não é para nós guardarmos aquilo que Deus nos deu, mas é para que nós possamos, né, transbordar em amor, em palavra, em milagres. Então, as pessoas vêm para o milagres, vêm para adorar a Jesus. Nós não levantamos uma placa, mas nós levantamos o nome de Jesus. E o nome de Jesus é nome sobre todo nome. É o nome mais poderoso. Então, hoje, Maringá, ela abre as portas para receber a chama do avivamento. Então, se você entender o propósito, pode chegar na sua casa, né? Pode chegar na sua família, porque quando você é tocada pelo fogo de Deus, pelo fogo do avivamento, você é transformada, Miriam. Você é curada de dentro para fora. E como uma mulher curada não vai curar? Como uma família restaurada não vai restaurar? Como eu posso cruzar os meus braços e achar Jesus para mim, para minha casa? Glória a Deus, aleluia, não. E o ide? Ide. O meu ide é ide por todo mundo. Gente, eu posso ir o quê? Hoje, através da internet, eu posso ir para as nações. Essa palavra pode chegar a outros lugares, sabe? Então, o ID é muito maior. Então, você tem uma missão como cristã, como uma mulher de Deus.
Mesmo você entrando na política ou você entrando em lugares sombrios, Deus vai colocar pessoas estratégicas, sabe? Em lugares para falar da palavra dele, porque Jesus está voltando. Como que eu posso fechar os meus olhos, tampar os meus ouvidos e achar que tá tudo certo? Não tá nada certo. Tá tudo errado. Não é verdade? É verdade. Então muito a forte. gente precisa o quê? Ser cheia desse espírito de ousadia, não Verdade. é? Ser cheia dessa unção que vem de Deus. Por quê? Porque você vai arrumar uma guerra, Vai. né? E você vai arrumar uma guerra com o inimigo. Mas eu quero falar para você que a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores. Pastor, e uma coisa assim, né? Fala assim, a gente vai arrumar uma guerra com o inimigo, mas aí ele usa pessoas, né? Por perto. Como que você lidou com esse desafio? Porque você teve que, não teve como, né? Você teve que envolver a parte pública, né? Um espaço público, né? Você teve que ir lá. Aí você tem toda uma questão de logística, pessoas e tudo mais. Uau, como que vocês fizeram um evento tão grande? Essa é a pergunta. Olha, é o seguinte, eu vejo que o Senhor coloca pessoas, sabe? Mas a única coisa que você precisa entender que a obra não é feita pelo esforço do seu braço. Entendeu? A obra não é feita pelo esforço do seu braço. Quando o meu marido, ele falou que ninguém ia patrocinar, É isso que eu queria Entendeu? entender também. que nenhuma empresa ia patrocinar. Que se a televisão quisesse vir, era sem patrocínio. Uau. Entendeu? Que somente o nome de Jesus ia ser glorificado. Entendeu? Isso você precisa gerar dentro de você e nas pessoas fé. A minha igreja é uma igreja que eu falo e eu me emociono. Porque é uma igreja assim, sabe? Que tem um povo que ama pessoas. Então, nós somos os improváveis para fazer algo para Deus. Então, você não precisa de muita coisa. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa seguir em frente. E eles falavam, se o meu pastor tem essa direção, nós vamos abraçar essa causa. Então, hoje, eu levanto, quando eu falo, vamos fazer, todos abraçam a causa do perdido. Uau. Todos se É sobre levantam isso. para servir Se as unem pessoas. E fazem Sabe por acontecer. quê? Porque pensa aqui comigo. Eu tenho muitos testemunhos de famílias restauradas. Eu tenho muitos, lá dentro da igreja eu tenho homens restaurados, transformados. Muitos que eram alcoólatras, drogados, pessoas que estavam em ruínas, pessoas que estavam totalmente perdidas, que o Senhor trouxe para perto, restaurou a casa, a família, os filhos. Como que essas pessoas vão somente sentar no banco e ficar olhando? Não. Eles querem fazer. Eles querem participar. Eles querem fazer. Transbordar. Eles querem transbordar. Então, nós agora, em Maringá, Milagres Maringá 2026, vai ser um culto. Uau. Onde nós vamos orar por todas as pessoas. Nós estamos levantando E vai ser novamente no pessoas estádio. novamente no estádio. Novamente no estádio. Mas assim, orando, sabe? Abraçando. Não é show. Se você Não achar é que é propaganda show, de ninguém. Não, é. se pra você Jesus. achar que é show, É muito diferente. não é show. Não é show. Não é nada, É bem diferente. sabe? É um mover. O ano passado foi algo sobrenatural, porque é uma atmosfera onde há uma glória. Então, não é homem, não é o cantor tal, não é o pregador tal. É a glória de Deus se manifestando, É isso entendeu? Eu estive presente, né, no Milagres do ano passado, participei da escola de cura. Uau! Vamos ter fantástico. novamente. Eu já me inscrevi, já, não vou ficar de fora. Convido a Simone também para fazer parte. Isso.
Então, são 2 dias de escola de cura. E nós finalizamos a nossa escola de cura no estádio. O estádio... Aula prática. Na aula prática, isso aí, na aula prática, aonde o Senhor nos dá o quê? Coragem e ousadia, não é? E quando você vê milagres, você vê os milagres acontecendo, vários surdos, várias pessoas que tinham metais, tinha uma mulher que tinha um metal e ela não conseguia movimentar as suas mãos aqui, então ela já começou a movimentar surdos. Então, visão e cadeirante, né? Que nós vimos ali. Então, há uma glória, uma presença. E o nome dele tem que ser o que? Exaltado. Então, o nome de Jesus vai ser exaltado e venha estar conosco. A gente deixa a inscrição aqui, né? Sim. Vai ser no dia 30 de maio? No dia 30 de maio. E nós vamos agora abrir os portões mais cedo, né? No ginásio ali. Ali no ginásio, né? No Willie Davis. Tem a parte da arquibancada, abre a parte de baixo também. Tem. Olha, espaço tem ali, gente, né, pastora? O que nós fizemos o ano passado e vai ser feito com mais excelência esse ano? Cada dia a gente melhora, né? Com Cada certeza. evento vai melhorando. Isso. Nós, como fizemos da primeira vez, né? Nós fizemos um palco e todo o gramado do Willie Davis não foi danificado. Sim, porque eles estavam com legal. muito medo e tal, mas nós colocamos algo para preservar a grama, proteger. Então nós fomos atrás, sabe? E cobrimos todo o gramado, tá? E aí nós colocamos as cadeiras. Então, você vai ter um local, sabe? Um local de paz, um local de harmonia, um local assim onde há presença. Houve tanta glória naquele lugar que, olha, ninguém perdeu nada. Muito bem Ninguém organizado. perdeu nada. Teve uma jovem que perdeu o celular no momento, mas acharam o celular dela. Olha, às vezes você vai achar assim, vou pro estádio, vai ser aquela muvuca, Não. vai ser aquela bagunça. Não. Super organizado. E foi isso que aconteceu, sabe? Foi isso que aconteceu. Ordem, porque o nosso Deus é lindo, né? Ele é digno, então quando ele faz, ele faz. E quantas pessoas, quantas instituições foram abençoadas com 1 quilo de alimento? Então, tem um propósito. Traga 1 quilo de alimento, porque várias instituições foram abençoadas com 1 quilo de alimento. Então, Maringá vai estar aí, abrindo as portas, né? Para esse evento, que vem gente de todos os lugares. E eu creio que esse ano o Senhor vai fazer algo muito maior, porque a obra é dele, tudo é para ele. Ali nós estamos somente para servir o reino. Então, vá, receba uma oração, receba um abraço do Espírito Santo. Nós estamos ali como igreja, mas nós somos o quê? Uma igreja do reino. Abraçamos os perdidos e queremos, sabe, que Maringá seja mesmo um celeiro. Né? Onde nós podemos preservar e guardar aquilo que Deus tem nos dado, que é a presença do Espírito Santo. Então, que muitas pessoas possam estar conosco, receber essa chama do Espírito Santo para tocar na sua igreja, tocar na tua casa, na tua família. Então, venha para Milagres, Maringá, dia 30 de maio. E olha, os portões já vão abrir às 10 horas da manhã. Eita! E esse evento é para toda a família. Vai Traga a sua família, todo mundo. Os jovens, né? Eu já inscrevi. Na verdade, esse ano foi o meu marido que falou: você já fez a sua inscrição? Ele que te lembrou. O ano passado ele não entendia. Ele falava assim: não vou não, no estádio, não sei o que e tal. E aí eu falava, vamos insistir. E ele foi na marra, sabe aquela hora que o marido vai na marra? Às vezes a pessoa, ela se sente ansiosa, igual vocês falaram. Porque vai estar muvuca, vai isso aqui, não, é tudo bem organizado. Não, é muito organizado, né? não tem empurra-purra, nada. Tem coisa pra comer, gostosa, uma delícia. É muito bem recebido com Isso. E aí,
Aí esse ano, ele que tava me pressionando pra fazer a inscrição. Se eu já tinha feito. Ainda Você bem, viu? ainda bem. Porque ele foi impactado. Glória a Deus. Porque ele viu que era algo assim, realmente, fora do normal mesmo, muito organizado. Então, com certeza, eu vou estar lá. Colocamos também, né, Simone, o programa aqui à disposição. Amém, Tá obrigada, bom? muito Para obrigada. se mover e até para contar os testemunhos Isso. depois dessas curas. Isso. Trazer aqui, entrevistar alguém que foi impactado. Nós temos muitos testemunhos, nós temos vários testemunhos, nós temos também uma moça, e essa é o testemunho aí é fresquinho, né? Ela não podia engravidar e ela e o marido dela, eles trabalharam muito, sabe? Para fazer o evento Milagres. Então, assim, como eles estavam semeando no reino, sabe? Porque é muito trabalho, dá muito trabalho. Então, nós temos uma equipe, né? E fazemos, às vezes, contratamos, né, pessoas para realizar, mas é muito da igreja se juntar e trabalhar. Sim. Então, esse casal, eles semearam e eles não podiam ter filhos. Uau. E o que aconteceu? Passado um tempo, ela, hoje, a filhinha dela vai nascer agora, no Milagres. Que amor. Ela vai nascer agora, em maio. Que Então, tá para legal. nascer. Então, ela disse, isso aqui é fruto do milagre. Uau. Mas, quando eu coloquei minha vida na presença do Senhor, eu falei, Senhor, eu estou aqui, faz um milagre em mim. E o Senhor começou, então, já fazer um milagre nela. Várias mulheres que não podiam engravidar, né? Muitas pessoas receberam outros milagres. E havia uma presença tão poderosa, Miriam, naquele dia, que eu lembro que nós fazemos uma preparação, nós já começamos a nossa preparação, que é a nossa oração na madrugada, e eu lembro que nós fomos para o estádio na madrugada, e nós nos reunimos na madrugada e houve, sabe assim, o povo dos prédios, sabe, ficaram assustados, o que esse povo orando na porta, ali, Eu lembro. e houve, sabe, um burburinho e tal, e as pessoas depois falavam que quando estavam ali passando em volta, sentia a presença de Deus, começava a chorar. Porque é uma região, né, que tem muito problema, inclusive, né, pro problema público, né, que o povo lá vai lá para cantar pneu, vai lá para colocar música de som alto, tem muita bebedeira, já teve muita festa de carnaval ali, então vocês enfrentaram uma guerra mesmo, né, e aí naquele momento começar a ter oração, começar as pessoas ouvir louvor da janela, ó, eles ficaram com certeza impactados, né. E aí nós estamos vendo, sabe, que o Senhor tem pressa. Verdade. Então Ele já está levantando um grande exército. Então venha fazer parte desse grande exército. Se você sente aí no teu coração, venha estar conosco. Faça a sua inscrição agora. Entre lá no Instagram da Milagres Maringá. Abra, faça a sua inscrição rapidinho, faça dos seus filhos, faça do marido, faça de todos. Faça a inscrição e vem. É isso mesmo. E vem passar. Totalmente conosco gratuito, traz um quilo de alimento, né, que vai ser destinado a uma instituição. Isso. E aí você vem, não tem que pagar inscrição, aí se você é de outra cidade, se hospeda na casa de alguém, vai ser maravilhoso. Vai né? ser maravilhoso. É isso mesmo. E eu conto com vocês. Com certeza. O Menino Propósito vai estar lá em peso, Isso lá, aí. gente. E essa camiseta aqui Linda a camiseta. Milagres, a nossa camiseta oficial, né? Eu acho lindo que ela aqui atrás, espera. Aqui atrás tem algo. Olha que lindo. Ah, Jesus faz milagre em Maringá. Em Maringá. É um marco, né? É um marco. Então, Jesus faz milagres e nós cremos nisso. Amém. Então, venha fazer parte desse novo tempo. E a pastora Karina, a gente está muito feliz, né? Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo de casa ficou igual a gente, assim, ó. Só escutando aqui, ó. Só Impactado. porque realmente Deus se manifestou neste lugar.
E a gente fica feliz de ter sido esse canal de transmissão. Amém. Nós queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Inclusive, você vai levar, tá? Iná Chips para sua casa. Olha, você gosta de eu petisco? eu gosto. Amendoim? Gosto. Pastor gosta? Gosto. Gosta das coisas mais apimentadas ou sem pimenta? Não, ele sem pimenta. Tem sem pimenta Sem também. pimenta. Tem. Tem um amendoinzinho, um chipzinho, olha, é uma delícia, uma A delícia. gente prepara ali para você levar, tá Preparar bom? para vocês levarem, conhecerem. Essa é uma empresa também abençoada, sabe? Eles têm a família unida, voltaram para a cidade de origem deles, que é Inajá, uma cidade bem pequenininha. 2.000 habitantes. Montaram ali a fábrica, estão com a família reunida, gerando emprego para a cidade. Que muito bacana. maravilha! Uhum. Amém, que bênção. Também queremos agradecer ao McDonald's, né? Que tá sempre, gente, disponibilizando pra gente lanches pra gente levar. Também transformação social pra vida das pessoas. Quando a gente pega uma família que não tem acesso a isso, pra nós, às vezes é comum, Que né? maravilha. Você comer um lanche do McDonald's. Então, o McDonald's, ele está sempre disponibilizando pra gente. Aí a gente leva a viúva lá com os filhos. A gente leva as pessoas que estão em vulnerabilidade social. E é um momento muito familiar. Quando ele soube do propósito desse programa, ele falou, eu quero apoiar, quero ser um patrocinador. E era sobre isso, sobre família, sobre transformação e sobre Deus. E também aqui a Savori Temperos, né? Que também nos ajuda, nos colabora aí nos nossos eventos, que é um tempero para feijão. A pastora gosta de comer feijão? Como? Depois nós vamos mandar um kit Savori lá para vocês também, né? A Nasci ensina muito, né? Que a mulherada tem que resgatar o propósito da cozinha, né? A gente também louva a Deus cozinhando, né? Lavando louça. E é uma delícia. No feijão ele fica maravilhoso. Ele é para feijão, ele é completo. Eu já experimentei, eu uso sempre, é muito gostoso. E a Biomagistral, né? Que é a melhor farmácia de manipulação de Maringá. É uma franquia lá de São Paulo. Tá no mercado desde 1979, mais de 40 anos no mercado. Qualidade e o serviço de excelência. Eles entregam para Maringá e toda a região. Então, se vocês estão vendo o QR Code aqui embaixo da tela, coloca a câmera do seu celular, manda uma mensagem para eles, envia o seu pedido, eles fazem o orçamento e vão entregar um produto de excelente qualidade para vocês. Legal. Muito obrigada, gente, por toda essa audiência. Não esquece de seguir a nossa página, né, no Instagram, @TV Unindo Propósito, e também nosso canal no YouTube, né? E lá você vai ter acesso aos outros episódios e muitos cortes aí, né, com as dicas, com as mensagens, com a história maravilhosa hoje da pastora Karina Tudela. Queremos agradecer muito a sua presença, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pastora, pela sua presença, pelas palavras. A gente ficou quietinha aqui, mas foi porque a gente estava te ouvindo com muito carinho, muita atenção, cada palavra que foi dita aqui. E para encerrar com chave de ouro, deixa um recadinho aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Amém. Eu quero falar para você que você é mais do que vencedor. Que você possa hoje ser abraçado pelo Espírito Santo. E que nada pode parar um homem ou uma mulher que se posiciona em Deus. Então, não olhe para os lados, não desista daquilo que Deus falou com você. Segue em frente, porque lá na frente você verá que Deus te moveu e Ele está gerando em você hoje fé. Você precisa ter fé para chegar nesse lugar de destino, num lugar aonde Deus quer. Então, seja mais do que vencedor. Declare isso todos os dias. Eu já sou mais do que vencedora. Eu tenho uma palavra liberada. E o Senhor me move todos os dias com fé. Tenha fé. Que seja hoje abraçado. E eu sempre falo que é o Espírito Santo que nos abraça. E Ele te abraça. Ele te abraça e Ele te cura de dentro para fora. Amém? Essa é a minha mensagem para vocês. Eu espero vocês no Milagres Maringá. Amém? Uau, Deus que abençoe. lindo. Obrigada. E depois a pastora volta para falar sobre os projetos, que ela é escritora também, tá, gente? Abraçadas pelo Espírito, tá? A gente marca um novo podcast. Isso aí. Estarei aí disponível para vocês. Vai ser Amém? uma honra recebê-la novamente. Muito obrigada. Um abraço. Gente, Deus abençoe. fiquem com Deus, então, e até o próximo programa. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Podcast Unindo Propósito.